Olá pessoal, me chamo Josué. Eu sou a Ariane. Juntos somos Conectam e hoje estamos com Lucas Martins. Lucas, obrigado, satisfação em tê-lo aqui. Lê para nós um pouco. Bem-vindo. Vamos saber um pouco do currículo do Lucas. Antes de ler o currículo do Lucas, que tem que ler, porque ele é um pouco extenso, não dá pra decorar tudo. Eu conheci o Lucas trabalhando, tava num trabalho, e eu aguardando na recepção e você trabalhando. E eu falei, eu preciso dessa pessoa para trabalhar comigo. E aí se fechou uma parceria, o Lucas excelente, super indico, e tá aqui para conversar com nós um pouco, e vou falar para vocês no que ele é especialista, no que ele trabalha, e no decorrer da conversa vocês vão conhecer mais sobre essa pessoa e esse profissional fantástico. Então o Lucas é consultor de negócios, ele é especialista em vendas, ele atua nas áreas de comunicação e processos comerciais, é treinador de equipes de venda, especialista em arquitetura de percepção de marca. Explica para nós isso, Lucas. Então, em primeiro lugar, boa noite a vocês. Muito obrigado pelo convite. Dependendo do horário que estão assistindo, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? O gravado tem esse glamour da onipresença, né? E muito obrigado pelo convite de vocês. É uma honra poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco sobre essas ideias de negócios, de comunicação. E aqui a mesa é pesada falando de comunicação, né? Então a gente tem que garantir que o conteúdo vai ser relevante. Para falar um pouquinho sobre o que são esses processos, né? Essa comunicação com foco em processos comerciais e a arquitetura de percepção de marca. Em primeiro lugar, a gente entende que dentro de um negócio a comunicação ela é o pilar principal para que os processos comerciais eles sejam sustentáveis ao longo do tempo. Então, nunca dentro de um negócio você pode ficar flutuando entre diferentes ideias de comunicação, porque as pessoas não compram produtos e serviços, elas compram a percepção que elas têm sobre isso. Então, se você não tem coerência no discurso que você faz, você não consegue ocupar um lugar específico na mente das pessoas. Então, uma hora ela vai reconhecer você por algo, daqui a pouco ela já desconhece. E assim você não conecta com ninguém no final das contas e acaba perdendo o principal ativo dentro de um negócio, que são as pessoas. Exatamente. E isso não acontece somente da porta para fora das empresas, tá? Também acontece da porta para dentro. Dentro das empresas, a comunicação também é importante para que cada um possa saber exatamente o que ele representa naquele negócio. Então a comunicação tanto para facilitar os processos internos quanto para a representatividade da empresa. E, bom, tô aqui com um cara que tá a vida inteira dentro do CDL, né? Então, lidando com pessoas o tempo inteiro. Se as pessoas não sabem por que elas estão ali, a importância do que elas fazem, elas na primeira, vamos colocar assim, no primeiro obstáculo, elas desmotivam e para você recuperar é muito difícil. Sim. Então, a comunicação ela tá a serviço de tudo. Tanto do que acontece da porta para dentro, tanto do que acontece da porta para fora. E quando a gente fala de aplicar essa comunicação para os processos comerciais, é justamente entender de que forma que a gente vai chegar naquelas pessoas que fazem sentido para o nosso negócio. A gente vai aprofundar isso aqui no meio da conversa, mas para que as pessoas possam entender, nunca, jamais, você vai comunicar com todas as pessoas. A gente até, num determinado momento... Tentamos, porque o dinheiro é igual, o dinheiro não muda de pessoa para pessoa. Mas você não vai conseguir atingir todo mundo. Da mesma forma que nós, enquanto pessoas, não vamos conseguir agradar a todos, nem devemos. Então, a partir daí, a gente começa a entender a comunicação como ferramenta dentro de um negócio. Toda ferramenta precisa de estratégia. Então, a arquitetura de percepção, ela serve para isso. Assim como uma arquitetura de um espaço, de um ambiente, ela tem que ter um propósito. Ela tem que servir a alguma coisa. Então, a partir daí é que a gente começa, né? A elencar as prioridades, os pilares, direcionar a parte estratégica para quando a gente chegar na operação, a gente ter um caminho e não se perder nesse caminho, que é o que vai fazer com que esse negócio seja sustentável ao longo do tempo. Legal. Bom, a gente vai aprofundar bastante o que esse resumão que você falou, mas que já deu um norte, né? Já nos deu um norte. Já deu o tom da conversa. Já mostrou que nós não estamos para brincadeira. Mas vamos brincar um pouco. E normalmente, Lucas, a gente leva uma conversa muito descontraída, não levamos um roteiro. Mas, né, como é algo que interessa para quem está nos acompanhando, mas também para nós, a gente trouxe um roteiro pra gente seguir. Legal. Então vamos lá. Fala pra nós de uma venda inesquecível, algo que tenha sido assim pra ti, putz, essa venda foi massa. Caramba.
É uma pergunta difícil, e a gente começou lá em cima já, né? Mas por que eu digo que é uma pergunta difícil? Porque cada venda ela traz uma peculiaridade, né? O processo de vendas ele é fantástico, justamente por conta de todas as nuances que envolvem, né? Por isso que é tão legal trabalhar com isso. Mas se for para escolher uma única venda, eu vou contar para vocês a história de quando eu cheguei em Caxias. Porque eu sou natural de Rio Grande, lá no sul do estado, umas 6 horas de distância daqui, quase no fim do mapa. E quando eu cheguei em Caxias... E aí eu trouxe a referência do meu pai, né? Porque quando eu era pequeno, eu vi o meu pai com uma agenda embaixo do braço, todo dia, 1h da tarde, saindo pra rua para visitar empresas. Meu pai trabalha com bordado computadorizado. E ele oferecia o serviço para conseguir colocar o leite na mesa, né? Venda. Então, eu sempre tenho aquela imagem na minha cabeça, né? Do pai saindo e eu ficando em casa com a mãe e ele voltando com o sustento da casa. E quando eu cheguei em Caxias eu precisei fazer a mesma coisa. Então eu fui buscar recursos que eu já conhecia, tinha uma memória afetiva, mas também processual, porque sabia como funcionava. Então eu peguei meu notebook, coloquei embaixo do braço e peguei 3 prédios comerciais em Caxias: o City Life, o W Tower e o Faros. Aí contava uma história triste na portaria, porque aqui tem que ter justificativa para entrar no prédio, né? Então eu dizia, tô querendo tal lugar, mas não consigo contato. Era a ferramenta que eu tinha, né? Para conseguir entrar. E passava o dia inteiro dentro daquele prédio, batendo na porta das pessoas. Algumas te atendiam, outras não te atendiam. Umas te atendiam bem, outras nem olhavam na tua cara. Mas faz parte, você tem que ser resiliente. A melhor venda que você vai fazer é sempre a próxima. Então, assim, comecei a fazer isso e no 3º dia, eu não tinha fechado nenhum contrato ainda. Numa das últimas salas que eu fui visitar, eu escolhi a dedo, assim, pelos profissionais que estavam naquele lugar. Entrei no Instagram, olhei que aquela pessoa estava dando um processo de consultoria, então aguardei um certo tempo. E quando eu cheguei, ela ainda estava dentro do processo, não tinha liberado ainda, e eu fiquei esperando na porta, mas eu nem tinha batido ainda. E aí o esposo dela chega, e aí me cumprimenta e entra. Tá, daqui uns 20 minutos eu escuto ela falando com ele. Eu disse, bom, já deve ter terminado. Eu bati na porta. Aí o cara disse, mas se eu soubesse que tu vinha aqui, tinha te convidado para entrar e tudo mais. Aí cheguei, a gente conversou, trocou ideia, e eles disseram, olha, a gente precisa de alguém, a gente gostou do teu trabalho, mas a gente vai te contratar pela tua força de vontade. Por ter ficado ali esperando. Exatamente. Que tu veio, que não estava disponível naquele primeiro momento, mas tu ficou. Essa foi minha primeira venda em Caxias. Eu digo, quando eu vim para Caxias, meu negócio cresceu muito pela exigência do mercado, pela demanda que existe aqui, mas principalmente porque mercados novos exigem que tu traga soluções novas também. Sim, exatamente. Então, tu precisa somar. É muito aquela coisa assim, eu vou sair daqui, vou para tal lugar e minha vida vai dar certo. Se tu tiver o que somar naquele lugar, sim. Se tu chegar para fazer o que todo mundo já faz, tu vai ser mais um e mais um não sobrevive. Sim, verdade. Então, aquilo ali me trouxe a recompensa da jornada, da busca, mas principalmente foi o start, foi o primeiro passo. Dali surgiram outros clientes de indicação. Então, se eu tiver que escolher uma, é essa. Pela simbologia. Exatamente. Mas a gente não pode contar a história sem dar insight, né? A venda mais importante é sempre a próxima. Isso aí é o que a gente gosta de falar. É isso aí. Mas tu comentaste algo que faz todo sentido. No sentido, quando eu digo na persistência, né? Sim. Tu soube ali esperar o momento certo, enfim, a esposa conversar com o esposo, o time certo para te poder... Né? E é isso aí. Perfeito. E eu vou por outro lado. Tem uma frase que eu utilizo que eu gosto muito. E eu não vou lembrar o autor, mas ele diz que quando você tem um propósito, cada não que a gente recebe é um passo que a gente está mais perto do sim. Exatamente. Então é isso. É bem por aí. É bem por aí. Lucas, uma marca que você admira e por quê? Essa é bacana. Uma marca que eu admiro, a primeira que vem na minha cabeça, a Hangar 33. Ela é uma marca de roupas de Blumenau, Santa Catarina. Eles são do grupo Lunelli, que tem diversas outras marcas também. E a Hangar ela é uma marca que, até pelo próprio nome, ela se relaciona muito com a aviação. E aí é um gosto pessoal meu, eu sou apaixonado por aviação desde pequeno. Olha só que bacana! Sim, eu fotografo a aeronave há muito tempo e já estive em apresentações da Esquadrilha da Fumaça. Então, tanto essa parte civil quanto militar. Nunca andei de avião, né? Uma curiosidade, mas gosto muito. E a Hangar, ela traz essa percepção de marca muito alinhada com algo que não é exatamente comercial. Então, todas as campanhas de marketing, tudo que eles fazem é em cima da paixão pela exploração. Então, eles conseguem absorver uma identidade de marca que não é sobre o produto,
mas é sobre o que ele representa. E ao se associar com algo maior do que o produto, eles conectam com uma audiência de uma forma excepcional. Então a primeira marca que vem na minha cabeça é ela. Por quê? Eu não sou um consumidor assíduo dessas marcas, porque não é uma coisa que eu levo tão a sério, mas é uma marca que me representa alguma coisa. Sim. Então, sinal que o processo de comunicação deles foi muito bem feito. Porque ficou na tua mente. Porque ficou na mente, exatamente. E tu consome algum vídeo na internet sobre aviação? Muito. Aviões e música. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Ai, que chato isso. Tá vendo? Tem o pessoal tem outro canal também que é bem... O Aero por trás da aviação, do Fernando de Bortoli. O Fernando, inclusive, ele tem uma produtora audiovisual. Ele tem uma produtora audiovisual, inclusive o trabalho deles é fantástico. Viu? Assim. Mas o Fernando eu gosto. Não, eu mas não gosto o Lito também. O Lito é um mito dentro da aeronáutica. Né? Desculpa. Ai, Lito, se você estiver assistindo, me desculpa. Pois então. Vamos chegar nesse patamar, né? Sabe que essa semana eu ainda tava no centro de Caxias ali, um rapaz tava manobrando um carro com um adesivo do canal, né? Eu digo, como são as coisas, né? Vê, um negócio que na internet começou há muito tempo, eu comecei a acompanhar lá no início, né? Quando era pó, tudo ainda. E assim como marca, né? E para as pessoas fazerem camisetas, já vi no aeroporto de Caxias, gente com a camiseta do canal. Eu comprei camiseta, eu tenho uma camiseta. Você tem do Fernando? Tem do Fernando. Não, do Lito. Sim. Porque senão ela... Eu achei ele arrogante. Então, pois então. Pausa para o corte. Divide opiniões. Divide opiniões. Eu acho ele, tanto o Lito quanto, me fugiu o nome dele agora, eles, os caras são fera na parte da aeronáutica. Tem um cara que eu sou fãzaço dele, assim, da inteligência, do intelecto dele, que é o Panda Betting. Conheço também. Sim. O Panda, ele fez parte da fundação da Azul, né? O John Rogerson, que é o chefe máximo da Azul, ele vem pro Brasil na ideia de trazer uma companhia aérea para cá. E aí ele busca uma pessoa que entenda o público brasileiro para dar o direcionamento de marca. Então ele é praticamente um cofundador da Azul, né, nessa parte de comunicação. E aí ele, enfim, um entusiasta, tem livros com fotografias muito antigas. Muito. E é um cara, para quem gosta de história de aviação e essa conexão com a sociedade como um todo, é um cara muito legal assim, de acompanhar, que ele está entre um e outro. Ele é técnico o suficiente para que tu entenda mais a fundo sobre o assunto, mas ao mesmo tempo ele também traz essa arte da fotografia, né, da observação, e isso é muito legal. Mas um recorte interessante, né, pra gente falar coisas que estão em comum aqui. Eu acompanho o Panda no Instagram e ele tem fotos muito antigas da Varig, da VASP, enfim, da Transbrasil, né, que são aviações antigas que já não estão mais no nosso mercado. Exatamente. Mas que legal, olha só, nós não havíamos conversado e pontos em comum. Pontos em comum. Então vamos lá, tu falou então uma venda inesquecível, eu vou te pedir agora uma gafe que você tenha cometido na hora de fazer uma venda e que toda gafe traz um aprendizado, né? Sim. Não é uma gafe em específico, assim, que é uma palavra muito forte, mas uma negligência. Me marcou muito um processo de venda que eu fui fazer na minha cidade natal e que eu fui desarmado, né? Eu fui para ter uma conversa como se eu já tivesse feito aquela venda. E quando eu cheguei lá, o cara ele me fez umas perguntas assim, que ele me colocou na parede, assim, ele fez uma comunicação mais forte, mais ativa, assim, para ver se eu realmente sabia o que eu estava falando. Só que em todo o processo de venda, a escuta é muito mais importante do que a fala. Então ele conseguiu me colocar numa situação em que eu não sabia devolver as perguntas, eu procurava me justificar porque eu não estava preparado para aquela abordagem. E isso me tirou um aprendizado que hoje eu coloco para todos os meus clientes. E eu falo o seguinte, na venda, tudo que tu tem é uma chance. Tu não tem mais de uma chance. Tu cria novas oportunidades se tu performa bem no primeiro contato. Então tu tem que estar preparado a todo momento para saber responder bem o teu cliente e fazer com que tu tenhas uma segunda oportunidade e aí você vai prolongando o relacionamento com o cliente. Mas tu tem que estar sempre bem preparado. O vendedor que não está preparado, ele não é um vendedor. Ele é qualquer coisa, ele não é um vendedor. Sim. Então, mesmo para nós que trabalhamos com venda e que inclusive ministramos
conhecimento para quem trabalha com vendas, nós também temos esses problemas muitas vezes que não são relacionados à técnica de venda, são relacionados a comportamento. Sim. Então, o bom vendedor, ele escuta e se ele não sabe a resposta, ele devolve a pergunta. Se você ficar tentando justificar tudo aquilo que o seu cliente diz, aí vocês ficam em lados opostos da mesa. E o bom vendedor é aquele que faz você vir para o mesmo lado e te mostra a solução. Gera uma proximidade e consegue resolver. Então, a gente nunca pode ser negligente dentro do processo de vendas. Isso aconteceu comigo uns 3 anos atrás e eu lembro até hoje justamente porque foi um divisor de águas para mim. Sim. Tu aprendeu com isso? Exatamente, para saber que não existe brincadeira dentro do processo de venda. Se você vai desarmado, se você não está preparado, você perde a oportunidade e nunca mais ela volta. Porque tem muitas outras pessoas no mercado para aproveitar a oportunidade que você não agarrou. Sim. Tu sabe que eu gerencio uma equipe de trabalho hoje e eu converso muito com o pessoal que é muito importante que estejamos sempre preparados, né? Tudo a gente não tem condições de saber, mas ser humilde também é o suficiente de, se tu não souber algo, tu falar pro teu cliente, olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou buscar e eu vou te dar um retorno. Isso também conta pontos, né? Porque às vezes, assim, por mais preparado que tu esteja, de repente tu vai chegar num momento que, putz, eu não sei essa resposta, eu não sei te dar esse retorno, mas eu vou buscar e te retorno. Exatamente. Também ganha pontos. Mas tudo serve como aprendizado, né? Com certeza. E a Lê? Lucas, falando um pouco da tua jornada, tu é de Rio Grande, tu já contou ali um pouco como é que tu entrou na área de vendas e de negócios, mas o que te motivou mesmo a entrar nessa área de comunicação e percepção de marca, que eu vejo que hoje tu é bem forte nisso, né, de criar uma marca, como é que foi essa virada, esse insight, o que te fez entrar nisso? Aproveitando para fazer uma observação, né, no meu ponto de vista, tudo é percepção. Tudo é percepção. Vocês são um casal. Quando vocês conheceram a percepção de um ao outro. Aos poucos vocês foram aprofundando para entender quem vocês são e definiram seguir um relacionamento. Sim. Nos negócios é a mesma coisa. Você percebe o que é uma marca. Você supõe por aquilo que ela comunica. Quando você começa a se relacionar é que você sabe se aquilo é verdade ou não. A gente vai entrar nesse ponto um pouquinho mais além. Mas por que eu comecei na comunicação? A comunicação, para mim, ela foi uma válvula de escape para um problema pessoal que eu tinha. Isso é algo que eu conto para pessoas que são mais chegadas, considerem-se íntimos já nesse momento, já estamos aqui uns 15 minutos, mas eu tinha lá os meus 14 anos e eu era extremamente introspectivo. E eu era introspectivo porque eu tinha vergonha de mim. Né? Eu tinha vergonha de quem eu era. Porque eu era, né, já gostava de me arrumar mais direitinho, assim e tal, né? Eu ouvia as músicas que os meus pais escutavam. Então eu digo que eu nasci na geração errada, né? Você vai ver minha playlist é 1990 para trás. Mas assim, eu tinha vergonha, porque eu não era muito bem aceito no meio daquelas pessoas que eram mais descoladas. E a comunicação, ela surge a partir do momento em que eu faço 14 anos de idade, eu entro no Instituto Federal e ensino médio, né? E nos 6 primeiros meses, assim, eu ando de cabeça baixa, né? Não faço amizade com ninguém, não tenho um relacionamento social com as pessoas. Tenho um amigo ali que é uma segurança, digamos assim, e é com ele que eu converso, é com ele que eu ando. E aí surge uma peneira, né, que é um teste para o time de futebol do colégio, para disputar uma competição aqui em Bento Gonçalves, que eram os jogos do Instituto Federal, com equipes de todo o estado, que era uma competição sub-21. Então eu tinha 14 anos e ia me relacionar ali esportivamente com pessoas de 20 e 21. E aí a gente faz a viagem para esse campeonato e eu sou muito bem tratado entre eles. E eram pessoas mais maduras, porque a maioria era do último ano. E aí aquilo serve para mim como uma referência. E eu digo assim, por que eu tenho que ter vergonha de mim porque eu sou, digamos assim, banalizado por aqueles da minha idade que ainda são imaturos? Se entre os mais maduros eu sou respeitado, acho que o problema não está em mim. Eu acho que o desenvolvimento do ser humano aí vai me trazer um pouquinho mais de centramento. E aí eu vejo que aquilo não fazia muito sentido, né? Então eu começo a me soltar, a comunicar mais, a participar mais das aulas. Os anos vão passando, passa 1 ano e meio mais ou menos. E aí na aula de artes, que no ensino médio no IF não é arte, com perdão da redundância, mas uma arte artística, é a história da arte. Você não faz trabalhos manuais.
História da arte, você estuda movimentos artísticos. Eu começo a participar mais das aulas e a professora nota essa comunicação surgindo. A professora Viviane Queveco, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. E aí ela disse pra mim, eu tenho um projeto, uma bolsa de extensão de rádio. E aí como eu vejo que tu, né, pergunta bastante na aula, tu participa bastante, tu por acaso não queres fazer parte? Eu não tenho bolsa disponível para ti hoje. Tu entra como voluntário, mas na primeira que abrir eu consigo te encaixar para tu ganhar a bolsa. Era R$100 na época, mas assim, como na minha família a gente tinha uma boa condição, mas sem excessos, para mim, eu me lembro a primeira vez que eu cheguei na frente do caixa eletrônico e tinha lá os R$100 para sacar. Tipo assim, era uma coisa maravilhosa, era o meu dinheiro. Eu tava indo buscar da porta para fora da minha casa. E aí é uma grande satisfação, Exatamente, não era nem tanto pelo valor, mas sim por estar recebendo. E eu sempre fui educado em cima do trabalho, auxilio meu pai no trabalho dele desde os meus 12 anos, na parte de design gráfico. Então, tu aprende a valorizar da onde vem. E aí eu saio do IFE, porque o IFE são 4 anos de ensino médio, né? Então, como eu não ia seguir para o curso de informática que eu fazia, eu já tinha definido que eu ia para comunicação, eu saio dali, termino num colégio tradicional, uma escola estadual, e aí vou fazer a faculdade de jornalismo. Então é aí que começa toda essa história, né? Mas a origem disso tudo é que no final das contas a comunicação ela foi uma forma de eu conseguir me aceitar, né? E criar o meu próprio espaço. E como vocês perguntaram como foi a minha vinda para cá, né? Quando eu falei sobre a venda, eu acho que é muito sobre isso. A comunicação ela te gera oportunidades que às vezes tu acredita que tu nunca vai ter, mas tu aprende a valorizar esses espaços e a criar o teu próprio espaço. Ah, não tem espaço ali. Não, peraí, tu cria. Eu vou fazer o meu espaço. Exatamente. Não tem espaço. Cara, eu falo muito sobre uma questão que assim, as principais empresas, as melhores empresas do mercado, elas não seguem as regras. Elas mudam os termos. Elas criam os seus próprios termos. É assim que vai funcionar. A gente conversava fora do ar sobre o Android e o iPhone. O pessoal que gosta do Android não gosta do iPhone. A Apple não tá nem aí para isso. Eles têm o seu próprio ambiente, os seus próprios clientes. Não existe uma regra. Eles criaram a própria regra. Eles conseguem fidelizar os clientes. Né? Exatamente. Isso sim. Então, foi mais ou menos assim, né? Aí, claro, quando surge essa questão da mudança, né? Eu vou pro jornalismo, eu começo a trabalhar em rádio primeiro, né? Depois eu vou pra televisão, trabalho como repórter e produtor de TV. Saio dali, volto pro rádio esportivo e aí surge a pandemia. E na pandemia eu pego aquele conhecimento de comunicação e aplico para empresas, né? Na ideia de conseguir auxiliar o mercado a se sustentar num momento de crise como era a pandemia e também de manter o meu sustento, porque era a única coisa que nós poderíamos fazer. Sim. Então aí, quando tu começa a trabalhar com marcas, tu entende que não adianta fazer um vídeo, eu tenho que entender por que o vídeo vai vender. Mas se eu tenho que entender por que o vídeo vai vender, eu preciso conhecer o processo de vendas. E aí tu vai aprendendo a lapidar o teu trabalho para se aproximar o máximo possível do mercado. Porque do contrário tu fica ocioso, eu não posso te entregar o material e dizer te vira. Eu preciso te mostrar como que tu vai fazer para aplicar ele no teu dia a dia, do contrário eu não estou te ajudando. Então é por aí que eu vou evoluindo o meu trabalho até chegar no que eu faço hoje. Que idade tu tem, Lucas? Tenho 28. 28. Sabe que... Apesar das entradas entregarem mais. Pra isso tem solução já. Tem várias já. Tu traz uma coisa que eu falo que trabalhar comunicação tem 2 áreas. Claro que eu falo em comunicação oral, né? A parte não de marketing, de comunicação visual ali, de estratégia. Mas eu falo que comunicação oral para trabalhar tem 2 profissões, que elas deveriam ser exatamente as 2 capacitadas para isso, que é o jornalismo e a fonoaudiologia. Eu sou muito de bater nisso, sabe? Jornalismo, fonoaudiologia, são as áreas focadas para trabalhar a comunicação oral. Claro, o marketing entra muito para as outras coisas, mas eu acho que algumas coisas elas precisam ser direcionadas, porque senão vira um mercado... Lembra no início que eu te falei, o show de talentos? Vamos ver quem faz melhor. E não é bem assim. Existe estratégia
para as coisas acontecerem, existe muito estudo por trás. Sim, eu vou pegar até o gancho para falar sobre uma coisa que assim, para mim ela é fundamental dentro do processo de criação de percepção de marca, que no final das contas vai se transformar em venda, né? A gente tem que colocar a venda sempre como objetivo e não como uma mera consequência. Mas assim, quando tu coloca que às vezes as coisas elas ficam muito perdidas, né? A operação do trabalho ela fica meio perdida, é porque hoje em dia nós temos no mercado, e isso é uma tecla que eu bato bastante para conseguir conscientizar as empresas. Então, se você que está assistindo tem um negócio, você precisa entender isso. O que eu mais escuto quando eu vou conversar com um potencial cliente? Quantos posts tu faz por semana? Tu faz tráfego pago? As pessoas estão engessadas com uma ideia de tática operacional. Isso não é estratégia. Estratégia é quando tu pergunta o porquê das coisas. Então eu sempre digo, a comunicação ela é uma maleta cheia de ferramentas. O que vai definir qual ferramenta tu vai usar é o porquê tu estás fazendo aquilo. E muitas empresas não sabem disso. Então a estratégia ela é o caminho que vai criar limites para que dentro daquele espaço você possa trabalhar da forma que você achar melhor. Mas precisa haver limites, porque senão você perde coerência. Então o foco em ferramentas está tirando o foco da estratégia. Por que a gente vai fazer isso? Aí você vai definir os seus indicadores de desempenho, o que você vai fazer para acompanhar o progresso do seu trabalho, por onde que você vai caminhar, quem é o seu perfil de cliente ideal. Aí você vai olhar para as ferramentas e definir quais fazem sentido utilizar ou não. Fora isso, você não consegue encontrar a solução. Você vai ficar patinando, porque não vai ter o processo dentro do que é a hierarquia correta. Sim. Estratégica, tática e operação. Não, você pula a primeira etapa que é a mais importante, vai direto para a operação, para o resultado. Então eu costumo dizer que a gente está passando por uma crise de estratégia no mercado. Uma crise de estratégia no mercado. As pessoas não sabem mais por que elas fazem. Elas entram na rede social do concorrente, elas olham o que está no Google, elas perguntam para o chat GPT. Só que ninguém conhece melhor o teu negócio do que tu mesmo. Sim. Muitas vezes tu só não sabe o que fazer com o conhecimento que tu tem. Sim. E é por isso que entra o trabalho de consultoria, para entender como que você vai trafegar por esse caminho chamado mercado. Exatamente. Fora isso, você vai se perder. É a única certeza que a gente tem. Eu lembro da nossa primeira reunião. Tu me fazia um monte de perguntas e eu dizia, tu tá dando um nó na minha cabeça. Porque tu faz realmente pensar. Quando eu sei o que eu faço, eu sei no que eu sou boa, eu sei o que é o meu trabalho. Mas aí ele fazia realmente umas perguntas que tu parava e dizia assim, aí chegava umas horas que eu te dizia, tu tá me dando um nó. Então, assim, o Lucas não entrega nada pronto. No sentido das estratégias de trabalho ali, dessa elaboração do porquê tu quer vender, pra quem tu quer vender, o que tu tem. Muito. Não, mas isso tem que estar muito claro, né, Lucas? Quem é teu público-alvo? Porque tu não consegue atingir todo mundo. Tu não consegue atingir classe A, B, C, D, idade X, Y. Não, tu tem que ter um público. Exatamente. E no momento que tu identifica o teu público, tu tem que falar a linguagem dele. Né? Eu imagino. Com certeza. E eu vou dizer assim pra você, a linguagem dele precisa fazer sentido para aquilo que você é e que você oferece. Não adianta eu olhar para um público X que é nada a ver com o que eu represento e querer comunicar com essa pessoa e aí criar um fantoche para agradar essa pessoa. Sim. Porque é um público que tem dinheiro, por exemplo. Tem muita gente fazendo isso no mercado. Muita gente fazendo isso no mercado. Sim. Eu vou vender para médico porque médico tem dinheiro. Tudo bem, só que tu não tem perfil para atender esse tipo de profissional. O teu negócio é varejo, é correria. Mas não, médico é quem tem dinheiro. Como se o varejo não tivesse dinheiro. Eu já trabalhei com o pessoal lá das Arábias, lá nas lojas de centro. E é um aprendizado enorme, né? Porque, nossa, assim, é a correria do varejo, é o dia a dia. E assim, você tem que ter perfil. Do mesmo jeito que você tem que ter perfil para trabalhar com um advogado, por exemplo. Porque é um mercado muito mais delicado, é cheio de detalhe, tem que ser mais metódico. Então você precisa entender qual é o seu perfil quando você presta serviço. Quando você oferece produto, aí você tem que entender o que a sua marca representa. E toda empresa, ela tem um líder de marketing. Toda empresa, ela tem um líder de marketing. Só que algumas pessoas não sabem disso. E existem alguns livros que falam bastante sobre essas ideias, porque as pessoas elas tendem a fazer as coisas de forma intuitiva. Então por que essa marca se posiciona dessa forma? Porque a pessoa olhou e achou, é isso aqui que eu acho legal.
Só que o que vai mudar quem vai ficar na frente e quem vai ficar atrás no mercado? É o quanto de intencionalidade você coloca nessas ações de estratégia de marketing. Porque enquanto você faz por intuição, tem dezenas de empresas fazendo com intenção. Sim. E aí você vai correr atrás o tempo todo. Então é o que eu digo para as pessoas. Quando elas me chamam para conversar, eu falo sobre isso. Você pega a melhor matéria-prima para o seu produto. Você pega as melhores técnicas para entregar o seu trabalho. Mas você não faz ideia de como trazer uma pessoa para dentro para fazer isso. Você é o melhor psicólogo do mundo. Mas você não faz ideia de como conseguir um paciente. Então você investe muito na sua entrega, mas você não investe naquilo que vai fazer o seu negócio funcionar, que é a captação de pessoas. Para isso você procura um preço baixo. Eu quero o mais barato. Eu quero o mais fácil. Eu quero uma estratégia pronta. Porque eu li no chat GPT que eu tenho que fazer tráfego pago. Essa semana eu falei sobre isso no meu Instagram. Lucas, quanto que eu vou ter que investir em anúncio? Mas quem disse que tu vai ter que investir em anúncio? Ah, porque eu vi tal coisa, mas será que faz sentido? Quais são os canais de venda que a gente tem para trabalhar? Aí que entra a parte estratégica. Estratégia é perguntar o porquê eu vou fazer aquilo. Tem tanta gente fazendo as coisas sem saber o porquê está fazendo, que por isso que a gente tem tanta discrepância entre as empresas no mercado. O porquê e para quem, né? Exatamente. E não adianta fazer só por fazer. Porque daí tu só tá trabalhando e as pessoas hoje vêm assim, eu tô cansada, porque tem que postar conteúdo, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Tá, mas você tá fazendo por quê, pra quem? Isso tá te gerando resultado, isso tá te trazendo, ou tá fazendo só pra seguir o fluxo e pra dizer pro concorrente que tu também tá fazendo. Exatamente. Então tem bastante disso, né? A gente vai conversando e eu vou percebendo que muitas coisas vão se respondendo aqui, sabe? Mas a gente percebe grandes mudanças acontecendo nesses últimos anos, muito relacionado a vendas, né? Sim. Muito. E o que tu pode pontuar, assim, nesses últimos... Você tem 28 anos, tá no mercado de trabalho já faz alguns, né? 12 anos na comunicação. 12 anos. Mudou muito, né? A forma de vender, de se comunicar. Sim. O que você imagina hoje que seriam estratégias válidas? Então, quais são as principais mudanças do mercado? Vindo lá de trás, trazendo para o presente. A personalização da entrega. Então, hoje existe vou usar essa palavra, mas existe a arquitetura da experiência. Que é você entender o que mais você precisa entregar para as pessoas para que elas sintam-se parte daquilo que você oferece. Então, o que mudou no mercado? Vamos colocar assim, olha... No passado a gente tinha um foco muito grande no produto, o foco deixa de ser o produto, passa a ser a experiência. Então, às vezes eu nem vou consumir o melhor produto do mundo, mas aquele produto faz com que eu me sinta bem e eu sinto que os meus valores estão representados, então eu vou lá e consumo. Tu pode chegar para mim e dizer, mas aquele ali é 20 vezes melhor, não importa. O que mais vende hoje é experiência. E a sofisticação das experiências vai por aí. A gente pode citar uma questão relacionada ao luxo, por exemplo. Estava conversando sobre isso um tempo atrás com um amigo meu. Quero deixar um abraço para ele, o Christian Leão. Hoje ele está lá em Balneário Camboriú, mas ele é natural da minha cidade. Ele é corretor de imóveis e arquiteto. E um cara de muito sucesso e muito inteligente também no estudo de mercado. E há muito tempo a gente conversa sobre isso, né? Sobre o que é esse novo luxo. Porque ele trabalha hoje com imóveis de luxo. Balneário Camboriú, né? Exatamente. Mas o que é esse novo luxo? Se antes o luxo era ostentação, hoje o luxo é personalização. Então as pessoas elas buscam por algo único, algo que entenda o perfil delas e consiga entregar aquilo que elas estão oferecendo. Então quanto mais exclusividade eu consigo te entregar, mais eu me aproximo do sucesso dentro dos negócios. Então a Ariane disse, tu não traz nada pronto. Hoje no mercado ninguém pode trazer nada pronto. Se hoje tu tem um negócio que traz alguma coisa pronta para o teu cliente, que não oferece algo pensando nele, exatamente. Tu tem prazo de validade. Isso aí. Se não for personalizado, se não for específico... Não tem como ser engessado, né? Não tem. Tu falou algo que me chamou muita atenção sobre as pessoas, elas precisam se sentir pertencentes. Elas têm que se sentir... E daí a gente vai para um mundo... que eu acredito que você não seja o teu, na área do motociclismo. Por exemplo, tá? O pessoal que anda de Harley Davidson, né? Então,
não tem nada a ver com a minha praia, não, eu gosto de moto, ando de moto há muitos anos, mas eu não me identifico com esse tipo de estilo de motociclismo. Eu me identifico. Mas eu respeito muito, porque eles realmente se sentem pertencentes à marca, ao estilo, às vestimentas, o formato que eles andam sempre em comboio e tal. E daí, pô, vem muito a linkar o que você falou. Exatamente. Sim, e a Harley Davidson passou por dificuldades financeiras num passado não muito distante. Sim. E eles conseguiram se reestruturar no mercado e nós temos muitas marcas que passaram por momentos de crise. A gente tem inúmeros exemplos assim recentes, mas que muitas vezes, na grande maioria das vezes, passam por um desvio de percepção de marca. A marca representa alguma coisa, mas ela decide abrir mão daquilo por algum momento, por uma campanha específica, e aí ela provoca uma ira muito grande naquelas pessoas que já se sentem pertencentes àquela identidade, e ela se perde. E aí precisa fazer um movimento interno para retomar suas origens e aí voltar àquilo que realmente era. Então, assim, é muito importante as marcas entenderem qual é o seu lugar no mercado. Sim. Porque o que às vezes a gente tem é, uma pulverização da cópia. Então eu vou olhar quem está no topo e eu vou copiar quem está no topo. Só que quem está no topo está deixando um gargalo que você pode ocupar. Às vezes você não percebe porque você está muito focado em copiar. E aí entra um detalhe que eu acho que vale a pena trazer aqui, vai ser importante para quem está assistindo. Presta atenção nesse detalhe. A tua fonte de informação, ela é tão importante quanto aquilo que tu vai comunicar. Então, onde que tu busca conhecimento? E eu venho do ramo acadêmico, então eu fiz a faculdade de jornalismo, eu aprendi a base da comunicação. Eu não estudei vendas no primeiro momento, eu estudei comunicação. As minhas experiências de mercado me trouxeram conhecimento de pessoas, mas a minha base é a comunicação na sua origem. Então, a partir daí, você começa a ter referências diferentes de quem foi direto para o mercado. E aí eu sempre trago as ideias de que você não vende produtos e serviços. Primeiro você vende ideias. E você associa produtos e serviços a essas ideias. Mas primeiro é a venda de ideias. Então eu preciso te convencer, ou fazer com que você se convença sozinho, de que aquilo que eu estou oferecendo é uma ideia interessante para você. E ela só está representada num produto. E aí a gente vai buscar as informações onde? Artigo científico, literatura, várias fontes de informação que não são tão triviais assim. Não adianta a gente pegar os livros mais vendidos, os best-sellers, e achar que a gente vai entregar alguma coisa diferente. Sim. Não adianta. Então, você estudar o porquê das coisas, e aí você vai entrar numa questão fenomenológica, né? De entender tanto a questão de sociedade, quanto a questão de construção de percepção, por que as pessoas pensam desse jeito, como é o comportamento do ser humano. Aí você vai além, porque você questiona. Se a gente for simplesmente pegar ideias que já estão prontas e consolidadas e replicar, a gente vai saturar rápido. Então, a grande diferença, e é uma coisa que eu prezo muito dentro do meu trabalho, é questionar os movimentos comuns do mercado. Tá todo mundo fazendo isso, mas por que tá todo mundo fazendo isso? Será que é porque dá certo ou será que é um efeito manada? E aí que entra a grande diferença, que é a gente buscar o que faz sentido para nós. E a maioria das vezes você chega nesse resultado questionando aquilo que está sendo feito. Se você não questiona, você não sai do lugar. E nas vendas, você estava falando muito de pertencimento, e vendas também tem a questão de emoções. Com toda certeza. Né? Tem o pertencimento e tem a emoção daquilo que te causa. De eu ter um Lucas Martins e me auxiliando no meu processo de venda. O que o meu nome causa? O que a minha marca causa? Causa uma emoção, porque eu sei que tais pessoas passaram por ali e estão bem. Então, também, isso seja para produtos, para serviços, a emoção, ela conta muito. Exatamente. E muitas vezes a gente consegue se associar a uma emoção. Eu dei o exemplo da Hangar 33, por exemplo. Qual é a emoção? É a adrenalina, é a aventura, é a descoberta, é o novo. É o não ficar no mesmo lugar. Isso é uma emoção. Isso representa algo para um grupo de pessoas. Para muita gente isso é vida. Para muita gente, se não tem a descoberta do novo, se eu fico parado no mesmo lugar, eu não vivo. Eu me mantenho vivo, mas eu não estou vivendo.
Então, quando você se associa a emoções, é justamente isso. Quando a gente faz campanhas, por exemplo, para tentar falar sobre um assunto específico em uma data comemorativa, por exemplo, a gente sempre escolhe. O que a gente vai querer fazer? A gente vai para um caminho mais emocional no sentido do apego, do carinho, ou a gente vai falar sobre liberdade, por exemplo? Depende do que faz sentido para o meu público e aquilo que eu promovo no meu trabalho, para não fugir da essência, não tentar criar um fantoche. Mas você sempre vai associar uma emoção, e aí que entra a importância da construção de narrativa, para você conseguir fazer com que o seu produto ou o seu serviço ele represente além de um simples material, mas que ele tenha uma importância simbólica para as pessoas. Quando a gente estuda, e eu vou falar de novo lá da base da comunicação, né? Quando a gente estuda na universidade, a gente estuda semiologia, né? Semiótica, que é o estudo dos símbolos. Então a gente começa a entender que para as pessoas, né, no imaginário coletivo, símbolos representam significados. Só que esses significados eles não são sólidos, eles são voláteis. Por quê? Porque eles mudam de acordo com um grupo de pessoas. Então eu moro em Caxias do Sul, eu atendo clientes em Flores da Cunha e em Caxias. Só que o público de Caxias do Sul é diferente do público de Flores da Cunha. E aqui eu trago um conceito que se chama mediações. O que são mediações? São questões muitas vezes sociais, culturais, de ambiente que fazem com que tu forme as tuas opiniões e o teu jeito de viver. Então eu não posso pegar uma ideia que é executada em um outro lugar e querer executar aqui e achar que vai dar certo. Sim. Vou trazer um exemplo. Eu atendi uma clínica aqui em Flores da Cunha por 2 anos, a Light, posso falar um pouco mais sobre esse trabalho depois, mas eu atendi essa clínica que antes era uma unidade franqueada. E esse material vinha de outro estado e ele era simplesmente replicado. Não fazia o menor sentido, não conectava com as pessoas daqui. Eles me contrataram nessa ideia de nós precisamos reformular a comunicação porque está distante das pessoas. E aí a gente começa a fazer uma produção de conteúdo específica pro público de Flores da Cunha e a adesão é enorme. Por quê? Porque as pessoas não se sentiam representadas com aquilo que estava sendo oferecido. Sim. Então, quando a gente entra nessa parte da comunicação, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender o que está acontecendo naquele ambiente, porque as empresas elas fazem parte do círculo social das pessoas. E quando a gente fala sobre representação, sobre emoção, quanto mais eu me aproximo da subjetividade do povo do lugar que eu trabalho, mais eu consigo ser assertivo nas minhas ações, e aí eu ganho tempo e eu ganho retorno financeiro. Então é preciso personalizar a experiência, tanto através de significado quanto através de emoção, sempre. E ó, eu não vou falar sobre percentual, porque eu não tenho essa informação. Mas eu acredito que um percentual bem alto das compras é por emoção, né? Com toda certeza. Principalmente as mulheres, né? As mulheres compram muito por emoção. Olha a polêmica. Eu sou emocionada. Não, sim, né? Normalmente as mulheres... E isso os dados mostram, sim, né? Que as mulheres são muito mais consumistas do que os homens. A gente consome, inclusive, coisas para os homens. Sim, também, né? A mulher é um público-alvo bem importante porque ela consome muito. Sim. E a mulher compra muito por emoção. O homem também, mas ele... Emoções diferentes. E normalmente mais caros, né? Eu adoro quando tu compra por emoção, porque eu sempre me beneficio das tuas compras por emoção. Eu raramente compro por emoção. Mas quando ele compra por emoção é muito bom. O solteiro não tem um dia de paz. Louco. É brabo, né, Lucas? É sempre uma troca, né? Eu vou agora brincando, né, pra descontrair um pouco. Isso a gente deixa pro Zona de Perigo, mas nós já fizemos a nossa entrevista do Zona de Perigo, que em breve terá outro casal ali. E eu quero aproveitar esse gancho só pra falar uma coisa. É sensacional essa abertura e essa quebra de tabu, né, de falar publicamente sobre coisas que acontecem na intimidade de um relacionamento, porque tem muito a ensinar. Bom, quem tem amizade entre casais sabe que funciona dessa forma, sim, né? O homem vai lá, conversa com outro homem quando tá passando por uma dificuldade, essa troca muitas vezes enriquece quando você tem boas referências perto de você.
Então, eu parabenizo vocês por essa maturidade de entender que somos seres humanos. Acertamos e erramos dentro de um mesmo espaço e estamos aqui para contribuir tanto com os acertos quanto com os erros. Exatamente. Posso fazer um paralelo de mercado? Claro. É tão importante a gente ter essa comunicação aberta sobre os processos do nosso negócio em ambientes corporativos, porque as empresas elas vão somando umas com as outras. Eu tenho um princípio dentro do meu trabalho que cada cliente, um cliente ajuda o outro. Não necessariamente eu vou colocar a Ariane para conversar com o fulano que eu atendo, mas as soluções que eu crio junto com ela, eu posso adaptar para um outro cliente de acordo com o que a gente está vivendo naquele momento. Claro. Então essas experiências elas são enriquecedoras. E aí eu tenho uma crítica forte dentro do meu mercado, que é eu viver dentro de uma sala fechada e achar que eu vou entender de mercado. Às vezes a pessoa quer falar de vendas, mas nunca vendeu nada na vida. Então assim, fora da internet, no offline, eu me identifico muito com isso, os negócios acontecem de uma forma muito dinâmica, assim como na internet. A internet não veio para substituir nada, ela é mais um canal. Eu sempre reforço dentro do meu trabalho, quando eu converso com as pessoas, que o digital ele é um meio de transmitir uma informação. Um dos meios de transmitir uma informação. Uma ferramenta. Exato. Eu tenho diversos outros. Eu não posso de forma alguma entrar num negócio e olhar só para o digital. Eu tenho que entender os processos como um todo e saber que é uma rede, que está tudo conectado. Então, quando a gente trabalha com o setor de uma empresa, possui uma ressonância. O trabalho que a gente faz possui uma ressonância com todos os setores daquele negócio. A mesma coisa funciona para os canais de venda. Então, o que eu faço num canal, eu preciso fazer em todos os outros. Não existe olhar só para a internet. Tem diversas outras alternativas. Então, a gente vai aos poucos conectando e enxergando que é muito mais complexo do que simplesmente eu pegar uma fórmula pronta e aplicar, né? Sim, não tem como simplesmente replicar de uma empresa para outra, exatamente, de um cliente para outro. Mas eles são contribuintes, porque são reflexões acerca do mercado. Sim. E o mercado ele é um ecossistema enorme com diferentes nuances, mas que se relacionam em muitos momentos. Sim. Então, às vezes o que eu faço no mercado de comunicação, de processo comercial, é objetivamente diferente do que faz um outro prestador de serviço ou uma outra empresa do varejo. Mas tem nuances que podem contribuir com a evolução dos dois negócios. Sim, com certeza. Então é por aí não que precisa a gente replicar, mas tu consegue ter a expertise e daqui a pouco adaptar ou fazer um ajuste fino para que tu consiga trabalhar com uma outra empresa numa situação parecida. Né? Exatamente. Mas para isso precisa ter muita maturidade também. Com certeza. De saber agregar e saber que nem tudo é concorrência e que pode se ajudar. E que muitas vezes as pessoas, se largarem de mão todas as armas, elas mais se ajudam do que se... Com toda certeza. Então, assim, ainda se tem muito aquela cultura, é meu concorrente, ou vai virar meu concorrente, ou coisa assim, mas acaba... Cara, que nem o Josué cita sempre, Grêmio e Inter, eles só são tão fortes porque eles são concorrentes. Exato. Sim, um acaba motivando e incentivando o outro a crescer, né? Com certeza. E a paixão pelo Grêmio é muito mais forte porque existe a oposição do Inter e vice-versa. Exatamente. Sim. E vice-versa. No mercado, a gente... Enfim, existe a oposição, evidentemente, entre negócios e aquele que se posiciona, muitas vezes ele ganha. Com isso a gente vinha falando do Android e do iOS, né, da Apple. Mas isso acontece também dentro do mercado e é um grande medo de muitas empresas de se posicionarem dessa forma. A questão é que as pessoas elas precisam de referência para se conectar. E a oposição ela é uma das referências mais fortes que existem. Sim. Então, a partir do momento em que eu começo a me colocar não só a favor disso, mas contra aquilo, eu também gero conexão com as pessoas. E isso é extremamente importante. Então, a partir do momento em que eu entendo que essas ferramentas elas não são pessoais, elas são negócios. Eu começo a normalizar alguns movimentos que muitas vezes surgem como polêmica, mas que não precisam ser olhados dessa forma. Não precisam. Enfim, tem aquele ditado de que o sol nasce para todos e no momento que as empresas começarem a enxergar não como concorrentes, mas como aliados, né? No sentido de que legal, tu vende produto X, eu vendo produto Y e daqui a pouco a gente vai disputar o mesmo mercado, ok, vamos aumentar a régua. Exatamente. Né? Acaba sendo bom para o consumidor, acaba sendo bom para as empresas, porque também vão buscando cada vez mais melhorar seus produtos, os seus processos, enfim. Exato. Assim, eu costumo dizer que empresas bem posicionadas não têm concorrência.
A partir do momento em que você se posiciona de uma forma única, porque as pessoas, elas não são iguais, então os negócios também não são. Você pode fazer algo muito semelhante que o seu concorrente, entre aspas, mas o que você faz, ninguém faz. Pode fazer parecido, mas ninguém faz. Sim. Isso é bom, isso não significa que você é melhor ou pior. Mas empresas bem posicionadas não possuem concorrência, porque você consegue ocupar um espaço único na mente do seu público consumidor, com as características, com as nuances do seu negócio, mesmo que o produto seja o mesmo. Porque do contrário, nós não teríamos uma loja de roupas, por exemplo, que vende multimarcas, como a grande maioria delas vendem, acima das outras. Nós teríamos todas iguais, porque o produto é igual. Então, o que faz produtos iguais dentro de um mesmo negócio criar uma diferença, uma gangorra dentro dos gráficos de desempenho? É justamente a marca. Então, é quando eu consigo mostrar para as pessoas que eu tenho um espaço específico. Eu sou único naquilo que eu faço. Não me faz melhor do que ninguém, mas me faz diferente. E isso vai atrair umas pessoas e vai distanciar outras. Mas é assim. Isso aí. Vai atrair as que tu realmente quer trabalhar. Exatamente. E agora a gente vai entrar não está aqui, mas a gente vai entrar num assunto que eu acredito muito, que é atendimento, né? Quando tu fala em vendas está linkado ao atendimento. Exato. Eu, Josué, como consumidor, eu prezo demais o atendimento. Muito. O preço é importante, claro, né? A gente sempre avalia o preço. Mas eu vou te falar que muitas vezes eu estou disposto a pagar mais para ser melhor atendido. Com certeza. O preço, ele é um dos itens importantes dentro de uma lista de inúmeros outros que fazem você comprar ou não. Às vezes ele é determinante, às vezes não. Então depende do público que você vai trabalhar. Mas mesmo aquelas empresas que trabalham com ticket baixo, por exemplo, e que lidam com dificuldades financeiras dos seus clientes, elas também têm diferenças entre elas, porque existem muitas. Então, quando a gente vai olhar para essa escada do mercado, a gente vai ter um grupo de empresas em cada espaço, nenhuma está sozinha. E o que faz uma empresa que tem N outros concorrentes com público-alvo da mesma classe social se diferenciarem entre elas? Então aí a gente entra na complexidade do que é o processo de venda. Tem inúmeras outras situações que fazem você comprar ou não. Então quando você fala em atendimento, eu sempre coloco dentro dos meus processos de consultoria a criação de um perfil de cliente ideal. E eu dou os treinamentos de venda para as empresas que eu atendo, sempre com foco em quem é esse cliente que a gente está atendendo. Porque a gente precisa falar a linguagem dessas pessoas, a gente precisa saber quais são as reais motivações de compra delas, porque muitas vezes o porquê você acha que a pessoa compra não é externo. Sim. Então sempre tem um motivo mais além que a pessoa não diz, mas que é fácil de você perceber através da comunicação, da pergunta. E a partir do momento em que você entende com quem você está falando, você consegue se aproximar dessa pessoa e fazer um bom atendimento. Conexão, né? Exatamente. Conexão. Eu quero só trazer uma situação aqui, um comparativo, que é uma situação que eu criei, uma situação hipotética, mas que para mim ela exemplifica muito bem. Quando a gente vai falar de humanização dentro de negócios, as pessoas dizem que a humanização é pessoas lidando com pessoas, é você sair daquele engesso de negócio e lidar como um ser humano. Ok. Só que vamos colocar uma situação em que nós temos duas lojas. Tá? Duas lojas de varejo que estão ali prontas para receber os seus clientes, independente do segmento. Uma dessas lojas possui 10 funcionários e a outra loja ela é totalmente autônoma. Você lida só com inteligência artificial, você faz as suas próprias compras, você paga, automaticamente você vai embora. Algumas pessoas poderiam dizer que essa loja com 10 funcionários ela é uma loja mais humanizada que a outra, que é autônoma. Em compensação, se nessa loja que você tem 10 funcionários, eles não sabem quem é o perfil de cliente ideal. Então eles não sabem que tipo de pessoa vai entrar naquela loja. Eles não sabem a real motivação de compra dessas pessoas. Por que elas estão indo lá? O que elas esperam, tanto daquela empresa quanto do produto. E eles não se preparam para receber essas pessoas, eles vão perder para uma única pessoa que não está dentro da outra loja atendendo. Mas que esteve aquela comunicação, mas que esteve preocupado com todos estes pontos que eu trouxe na hora de fazer uma simples programação. Então ela prepara aquela empresa que é autônoma, mas que está preparada para atender às reais expectativas do cliente.
Então, quando a gente fala de humanização, não é pessoas, é o entendimento das reais motivações de compra do cliente. Do cliente. É e sempre dependendo do produto. Porque o foco não é no cliente, o foco é do cliente. Se eu não entendo o que o cliente quer, aí eu vou para casa e faço outra coisa, porque aí não é para estar no mercado de vendas. Exatamente. Sim. E a gente vem de um momento onde se fala muito na dificuldade em encontrar pessoas boas para vendas. E a gente vê isso, né? Enfim, tu vai em algum lugar, as pessoas dizem, tá difícil encontrar pessoas boas para vender. Tu vai em outro, e aí, ao mesmo tempo, tu vai em um lugar, e é um exemplo aqui de Flores, não vou citar nomes, mas eu vou num lugar, tem uma vendedora, que eu não vou lá comprar coisas para mim. Eu vou lá para pegar uma calça pro Josué. Ela fez uma sacola de roupas para mim, onde as roupas são totalmente o meu estilo, são totalmente o meu número, as cores que eu gosto, o que eu uso. Então, assim, eu fui lá comprar uma camisa. E ela já olhou e ela já sabe, e ela já juntou tudo. E aí aconteceu recentemente isso e eu disse, meu Deus, como que essa pessoa tem esse poder? E é a percepção de muito tempo. Ela não tá ali só pra ganhar o salário dela. Ela tá ali percebendo as pessoas, ela tá conversando, ela tá... Sabe? E aí como é que tu não faz venda assim? Existe uma grande diferença entre o vendedor e o atendente. O atendente, ele tem uma postura passiva, ele só responde os estímulos do cliente. Então você pergunta, eu te respondo. O vendedor, ele é indutivo, ou seja, ele consegue perceber antes de você falar aquilo que você pode ou não aceitar como sugestão. E aí ele te direciona no caminho. Então ele é a interseção entre o produto ou o serviço e a sua expectativa. Então nos meus treinamentos de vendas eu sempre falo, o vendedor ele é ativo no processo de venda, ele tem participação. Até porque o cliente espera do vendedor uma postura de autoridade. O cliente não pode conhecer mais que o vendedor do produto. Então o vendedor precisa saber o que indicar para esse cliente. E aí que você gera esse conforto no atendimento, que é o que a Ariane está falando, que faz ela tirar dinheiro do bolso para comprar para ela quando ela foi lá comprar para o Josué. É exatamente isso. Você fazer com que a pessoa se sinta vista. Exatamente. Poxa, essa pessoa olha para mim e sabe do que eu gosto. Isso agrada. Então, vamos falar de emoção no processo de venda? Totalmente. É totalmente emoção. Exatamente. Eu uso técnica, mas o meu foco é emocional, que é aí que a gente vai conseguir obter sucesso dentro do processo de venda. Porque toda venda passa por uma decisão emocional. Mesmo que na maioria possa, vamos supor, você é mais racional, mas a sua razão representa alguma coisa para você. Pode representar segurança, Sim. Pode representar controle, pode representar intelecto, mesmo que você seja racional. Isso representa alguma coisa para você. Então é aí que a gente... A Ariane comentou de que essa vendedora, ela conhece tão bem ela, que ela foi lá para comprar uma calça para mim e ela veio com uma sacola, né? Para que eu pudesse experimentar algumas coisas e a Ariane também. E daí a gente vai para um outro caminho que é, vamos dizer, o homem, né? Quando tu consegue fidelizar o teu cliente, tu chega ao ponto de ele não pedir mais o preço. Exemplo. Eu tenho o meu mecânico de confiança, tanto do meu carro quanto da minha moto. Eu não peço para ele, claro, eu preciso fazer isso. Quanto vai dar? Mais ou menos, vai dar em torno de tal. Mas eu não vou fazer orçamento em outro lugar, porque eu tenho a confiança. Exato. Né? Fidelizou. Exato. Né? Então, criou um relacionamento. Exatamente. Mas a primeira vez que você foi nele, provavelmente você foi porque ou ele aparentava ser uma mecânica de confiança ou porque você recebeu uma indicação. Exatamente. E se você recebeu uma indicação, foi porque ele transmitiu essa confiança para alguém. Sim. E isso é percepção de marca. Sim. Então, quando a gente fala de relacionamento de empresa com cliente, é sempre uma representatividade.
Quando você vai no seu mecânico e você diz para ele, faça o que precisar fazer, e você só pergunta o preço para ter uma referência, porque aquilo transmite para você segurança. Sim. Segurança não só no serviço, mas segurança de que você vai estar na estrada com a sua família, você não vai parar na esquina porque o carro estragou, você não vai ficar empenhado quando você está indo para o trabalho. Então, tudo representa alguma coisa. E eu vou te falar que pode ser até polêmico o que eu vou falar agora. Manda. Gostamos, já estamos há quase uma hora aqui, então já chegou o ponto de a gente entrar nos assuntos delicados. Eu acredito que o homem cliente seja mais fiel, mais leal como consumidor do que a mulher. Eu acho que o homem, ele é, né, nós somos mais práticos. Porque assim, então assim, por exemplo, tu tem o teu mecânico, tu tem o teu cabeleireiro, o teu barbeiro, sei lá, o cara que ajusta as tuas roupas ou a costureira que ajusta as tuas roupas. Dificilmente o homem troca, né? Nós não temos muito o hábito de experimentar o novo. Não, se tá funcionando, se tá bom... mas eu vejo que também tem um pouco da questão de praticidade nisso, né? Porque para nós encontramos, é aquilo ali. Não preciso mais pensar, tem outras coisas para fazer. Sim, eu quero gastar minha energia, meu tempo com outra coisa. Com outras coisas, exatamente. Então, a partir do momento que eu encontro, eu não troco mais. E isso é importante para as pessoas entenderem também, quem trabalha com negócios, entender que é justamente assim que funciona. Então, se eu vou vender para um público masculino, eu sei que eu preciso tratar esse cara bem quando ele vier aqui. Porque ele veio, ele gostou, ele não vai embora nunca mais. Então, eu acredito que a gente vai passar muito pela questão de perfil, né? Mas é uma característica interessante, sim, com certeza. E é verdade, barbeiro não tem, é um pra vida inteira. Mas a mulher também não costuma trocar muito de cabeleireiro, coisas assim, de estética. Não. Sim, eu acho que a mulher vai mais... Não. O que acontece? Eu vou citar o exemplo por mim. Então, assim, muitas vezes aquela pessoa que é uma cabeleireira, ela é minha cliente, ela se tornou minha cliente. E aí, em algum momento, eu vou lá pra retribuir. Que, né, é aquela coisa, tu tá consumindo, tu tá me favorecendo, eu vou lá e te favoreço também. Exato. Mas eu tenho a minha de confiança, que é aquela que, se tudo der errado, resolve. Isso é um gatilho de reciprocidade. Isso aí, eu ia dizer que era um gatilho mental, eu só não lembrava o nome. É reciprocidade. Tu acaba tendo os favores pra... Uma parceria. Pra devolver. É parceria, né? E tá tudo bem. Ganha, tá tudo certo. E não é aquele acordo feito assim, você vem, se torna minha cliente, que eu vou consumir o seu... É um acordo não verbal. É algo que naturalmente vai acontecendo. Então, assim, eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque as pessoas vão testando e daqui a pouco vira tua pessoa de confiança pra vida. Sim, com certeza. Exatamente. Com certeza. Então tá tudo certo. Com certeza. E essa questão de ser bem atendido, eu não sei pra vocês homens, mas eu acredito que sim, é muita questão de percepção do lugar e de como tu é recebido, de como tu se sente naquele local. Uma psicóloga amiga minha citou essa semana um exemplo que ela entrou na Louis Vuitton e ela não tinha ideia de comprar bolsa. Ela foi pra olhar, porque realmente são produtos de valor bem altos. E aí ela já chegou e as atendentes chegaram oferecendo espumante e tal. E aí ela falou assim, só vim olhar mesmo, não vou adquirir o produto e tal. E mesmo assim a atendente continuou tratando de forma impecável. Então, assim, o nome, ele tá ali e cria essa coisa de não é pra mim, ou coisa assim, mas é porque é o interno da pessoa. Então, exato. Assim, e é uma construção de relacionamento. É uma construção de isso aí. Hoje, talvez, tu não tenha dinheiro pra comprar, mas o dia que tu tiver, tu não vai em outro lugar. Tu vai lembrar da taça de espumante. Exatamente. E tu vai voltar. Exatamente. Então, assim, a gente fala muito sobre timing, né, dentro do processo de venda. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque a gente tem várias métricas de segmentação no mercado e a gente, voltando a falar sobre a questão do engessamento, né, existem muitas métricas que você vai observar na hora de fazer o processo de venda. E aí, quando a gente fala de segmentação no mercado, é o lugar que você mora, é a idade que você tem, é o dinheiro que você tem no bolso, é o carro que você usa e o sistema operacional do seu celular, para saber se é iPhone ou se é Android. Aí você vai fazendo uma divisão do mercado em cima dessa segmentação. Isso parou em 1980. Sim.
Só que é o que 90% do mercado faz hoje. A principal segmentação do mercado hoje é o timing. E aí, às vezes, eu vou oferecer negócio para as empresas e digo, o retorno sobre investimento é em tanto tempo. E aí as empresas dizem assim, pô, mas tu vai me vender um trabalho desses para trabalhar 3 meses comigo? Aí eu devolvo a pergunta. Tu quer o resultado em 3 meses ou em 1 ano? O que é melhor para ti? Aí a pessoa olha, não, mas quanto mais rápido o resultado, melhor. Eu te vendo o resultado, eu não te vendo a operação. Mas a gente está tão enraizado nesse ponto que essa questão do timing, ela acaba ficando em segundo plano. Quanto antes eu consigo entender o timing do meu cliente, antes eu consigo fechar essa venda. Então, enquanto as empresas estão aí divulgando 5 motivos para você fazer tal coisa, eu estou olhando, vou colocar aqui o teu exemplo, que é fonoaudióloga e dá treinamentos de oratória e de comunicação. Muitas pessoas já fizeram treinamentos de oratória, muitas pessoas já acompanham perfis no Instagram, canais de YouTube, e mesmo assim não conseguiram aprender. Se tu sabe quais são as principais dificuldades de alguém aprender, é só tu comunicar para essas pessoas o porquê tu faz diferente, porquê contigo elas vão conseguir, porque elas já sabem a importância de fazer. Então, enquanto tu tenta justificar para o mercado o porquê que essas pessoas têm que comprar de ti, tem outra pessoa tocando exatamente no problema e atraindo pessoas que já sabem dessa importância, que já estão mais abaixo no funil. Então, a gente pensando sobre retorno de investimento, é exatamente sobre isso. Não é o quanto tempo tu trabalha para mim, é em quanto tempo tu me entrega resultado. E para isso a gente precisa focar no retorno mais rápido. É por aí. Isso aí. E para ti, aí a gente entra naquilo que também de indicação, né? Assim como uma pessoa indica outra, um produto ou serviço, uma pessoa, ela pode manchar muito a imagem de uma outra empresa, né? E normalmente muito mais, né? Porque se tu gosta de um produto ou de um serviço, tu vai indicar para uma ou para outra pessoa. Agora, normalmente as pessoas, quando não gostam de um produto ou de um serviço, elas acabam pulverizando por uma quantidade muito maior. Informação ruim, ela corre muito rápido. Ela corre muito rápido. E nós aqui estamos numa cidade pequena, Flores da Cunha. Então, eu digo que quem vende produto, serviço, o que for, precisa ter muito cuidado com isso nas vendas. Porque a informação ruim, ela se pulveriza muito rápido. Flores é assim, Flores, você faz um serviço bom pra alguém, você tem serviço na cidade pro resto da vida. Exatamente. Agora faz um ruim. Faz um serviço ruim. Queima. Exatamente, a informação corre também. Eu tô com um também. serviço ruim entalado aqui, uma hora dessa eu vou falar. Mas pense no serviço ruim. A Ariane, o dia que ela morrer, a gente vai colocar o corpo num caixão e a língua em outro. Sim, porque eu sou fonoaudióloga. Eu sou fonoaudióloga, eu desenvolvi a língua. Mas assim, pensem no serviço ruim. Vamos seguir Quando a pauta. vocês pedirem aqui a indicação, eu vou comentar. Tá louco. Aí é o problema de oferecer um serviço ruim. Mas a promessa era boa. Fora de prazo, fora do combinado. Ah, meu Deus. Ux. Eu digo assim, over delivery, né, que é o termo da entrega além do combinado, é além do combinado. Você não pode prometer que você vai fazer mais do que deve fazer. E isso já serve como um insight de vendas aqui para as empresas. Você promete aquilo que você tem certeza que você vai entregar. Prometimento, né? E mesmo que desde o início você tenha interesse em fazer mais, você faz além do combinado. E aí você gera uma surpresa no seu cliente. Agora, que aí ele vai te indicar. Agora, você não cumprir com um combinado umas 10 vezes... Não preciso falar mais nada, vocês estão vendo, né? Aí, perdeu o cliente, né? E mais toda a rede que o cliente comunica. Bom, mas enfim. Eu sou sempre o facilitador, né? Não, porque já teria rolado... Tá. Esses dois. Vamos lá. Perguntas rápidas aqui, então. Mito ou verdade? Vender é dom? Vender é técnica. Vender é técnica. Mas eu digo assim, existe aquele clichê no mercado, né, de que a técnica e a força de vontade, elas superam o dom. O dom existe. O dom existe. Aptidão. Aptidão, exato. Você pode usar várias palavras para explicar o dom, mas o dom existe. Não é uma mentira.
Ele pode surgir naturalmente ou ele pode ser resultado do ambiente que você cresceu, dos aprendizados que você teve. Os behavioristas agora na psicologia eles vão me oferecer uma medalha, mas o ambiente ele também modela as tuas aptidões e os teus comportamentos. Mas a técnica, ela supera qualquer dificuldade. Então não é dizer que qualquer pessoa pode se tornar um excelente vendedor, mas qualquer pessoa consegue vender. Você pode não ser o melhor do mercado, mas também existe virtude em não ser o melhor. Você pode ser o mais esforçado e ser reconhecido por isso, e essa ser a sua identidade. Você pode ser o mais estudioso, e aí você trazer respostas rápidas para fenômenos que estão acontecendo no mercado. E isso eu falei para vocês lá no início da nossa conversa. Quanto mais você busca referências fora da trivialidade, ou seja, não é lendo os best-sellers, não é se informando com os comunicadores mais famosos. Os influencers. Exato. Quanto mais você busca informação na origem, no surgimento dos fenômenos, mais você tem capacidade para interpretar o que está acontecendo no mercado e oferecer soluções estratégicas. Sempre, quanto mais você foca em diversificar suas fontes de informação, melhor você está preparado para qualquer situação que aconteça. Então, no meu ponto de vista, a técnica envolve vários aspectos, mas ela pode sim superar o dom. Sim, concordo contigo. Tem uma frase que não vou me recordar agora, mas que eu já usei ela algumas vezes. Se eu não estou enganado, o esforço supera o talento. Sempre. Se o talento não se esforçar. Não se esforçar. Alguma coisa exatamente, sentido, com certeza. né? Então, claro, por exemplo, eu nunca fui um bom jogador de futebol. Tanto que quando eu ia jogar, eu ia pro gol, né? Então, né? Eu poderia. É normal, né? Não sabe jogar, vai pro gol. É o último a ser escolhido, é o goleiro. Então, eu poderia me esforçar o máximo, que eu nunca seria um Ronaldinho Gaúcho. Sim. Mas quem sabe se eu tivesse me esforçado muito, eu seria um jogador mediano, né? Então, eu acredito que sim, existam aptidões, mas o esforço, ele... E aí eu vou colocar algo que é bem importante para as empresas e para quem for contratar, que existe isso. Tu citou o exemplo de que se tu quisesse muito jogar, tu podia treinar, tu podia trabalhar, tu podia ir buscar e jogar. Mas para isso tu tinha que querer jogar. Sim. Então muitas vezes as empresas elas querem colocar aquele funcionário ou aquela pessoa que de repente está ali para um cargo, para um caixa, para um cargo administrativo, para as vendas. Mas essa pessoa ela não quer vender, ela não gosta de vender. Sim. Então ela não vai buscar isso. Porque para querer buscar mais, para querer fazer, para dominar técnicas, você precisa gostar muito e ir atrás. Sim. E às vezes não é o que a pessoa gosta. Sim. E aí tem por trás o papel daquela pessoa que vai perceber e dizer assim... É o papel do líder, né? Essa pessoa não gosta disso, então não adianta, ela Sim. não vai se interessar. Sim. Eu tenho um exemplo claro dessa situação em um trabalho em andamento e em vários outros trabalhos já entregues. Vários outros. Eu trouxe um conhecimento do esporte, do tempo que eu trabalhei com esporte, trabalhei tanto na parte de cobertura esportiva, trabalhei dentro de clube de futebol também. No tempo que eu estudava futebol e gostava bastante disso, queria seguir isso para a minha vida. Mas um dos termos que eu mais utilizo com os meus clientes, potencializar as individualidades. Isso aí. Assim, vocês falaram sobre a pessoa querer fazer aquilo, né, para ser importante, para se engajar. Quanto mais você consegue entender as aptidões das pessoas, e aí a gente vai entrar em comportamento humano, mais você consegue obter resultado naquilo que está sendo oferecido. Existem vários estudos que falam sobre isso, psicologia positiva, adaptada ao mercado, aquele monte de conceitos, Sim. mas que se você não souber olhar para a pessoa como um ser humano, você não vai conseguir. Sim. Daí não importa a quantidade de conceitos que você tem. Exato. Então, quando você está dentro de um negócio, você precisa entender. E aí, quando eu ofereço consultoria para os clientes, eu sempre entro dentro dessa ideia de eu vou te ajudar na comunicação externa, sim, no processo de venda como um todo, mas se as pessoas que estão dentro do negócio não se beneficiarem de entender o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo, de nada serve o trabalho. Então, eu não posso criar uma roupagem bonita
se as pessoas que estão dentro do negócio não comprarem a mesma ideia. Sim. E aí que entra essa questão de potencializar a individualidade, de entender qual é a aptidão de cada um. Porque se você não faz isso enquanto liderança, você perde a sua equipe. E se você perde a sua equipe, você perde o seu negócio. O negócio começa pelas pessoas. Começa e termina pelas pessoas. Sim. São as pessoas. São as pessoas. São as pessoas. Então, excelente. Organismo então, vivo, você né? não pode deixar isso passar de jeito nenhum. E aí, quando eu atendo o cliente também é minha equipe. Então, ele também espera de mim um direcionamento. E direcionamento vem de liderança. Então, você conseguir olhar para as pessoas dentro daquele negócio e oferecer um trabalho integrativo, que você vai atuar com venda, mas vai auxiliar também na gestão, é o que faz a diferença dentro de um processo bem estruturado. Muito. E aí vem realmente o trabalho de um líder, de um gestor, que é conseguir, com as peças que ele tem, colocar cada pessoa onde ela melhor se adequa, né? Onde ela melhor vai apresentar resultados positivos. E potencializar, incentivar. Você falou tudo. E daí tu tem várias formas de incentivar um funcionário, um colaborador, enfim, independente do termo. Não é só grana ok, sim, elogios, treinamentos, possibilitar que ele cresça na carreira. Que ele daqui a pouco busque uma formação. Então... E aí agora eu vou entrar com a minha parte ali de mentora, de liderança. E nem todo funcionário, nem todo colaborador, ele vai se agradar com a mesma forma de recompensa. Por exemplo, você pensa que eu vou dar um treinamento daqueles para minha equipe. A minha equipe tem 10. 2 desses 10 vão para casa felicíssimos que ganharam isso. Os outros 8 não estão nem aí. Então vai também do líder, de quem está coordenando essa equipe, ter essas percepções. Claro, com certeza. Muitas vezes, outras 2 pessoas ali teriam se agradado se tu tivesse deixado, sei lá, um chocolate na mesa de manhã. Então, dado um dia de folga, uma sexta-feira para ter um dia a mais com a família. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes o líder, ele acha, eu estou fazendo de tudo pela minha equipe, eu dou tudo para minha equipe. Mas será que é isso que tua equipe quer? Será que é isso que faz a diferença na vida dessas pessoas? Então também vale esse questionamento, que às vezes é muito padrão e uma pessoa é diferente da outra. O que é importante pra ti, talvez não seja pra mim. Com certeza. E aí, pra motivar pra isso, tem que ter sempre esse viés de conhecer as pessoas e o comportamento. E daí se fala muito em motivação, né? Motivação, ela vem de dentro. Né? Primeiro motivo para a ação, né? É isso aí. A motivação ela vem da pessoa. Não tem como eu incentivar o Lucas. Eu posso despertar nele alguns gatilhos para ele se motivar. Perfeito. Né? Então aí tu vai ter que identificar, aí é como tu comentaste, né? Conhecer a tua equipe. Daqui a pouco eu tenho uma equipe, sei lá, de 5, de 10, de 15 pessoas, eu preciso conhecer elas e saber o que desperta, sabe, os gatilhos de motivação nela. Daqui a pouco para um é grana, sabe, tem um salário mais atrativo. Daqui a pouco para um é tempo com a família. Daqui a pouco um é reconhecimento, para o outro é possibilidade de crescimento na carreira. Então as pessoas são diferentes. E aí entra o papel de um gestor, de um líder, de ter essa percepção. É fácil? Não é fácil. Mas é possível. Exatamente. E fazendo um adendo assim a nível de marca, né? Quando eu faço trabalho de consultoria de percepção de marca com o cliente, né, para a gente construir uma identidade, dentro do manual que eu entrego no final, eu tenho questões ali. Eu sempre coloco para os meus clientes também o que não fazer, né, para entender o que evitar, mas a gente também dá um direcionamento para perfil de contratação. Por quê? Porque a identidade do negócio é extremamente importante no momento de você escolher quem vai trabalhar com você. Agora tem um negócio que eu estou fazendo uma entrega de consultoria e o cliente precisou fazer uma contratação grande de pessoas e nós colocamos o perfil muito semelhante ao perfil do cliente. Por quê? Porque nós atendemos, uma empresa que atende mulheres, mas atende mulheres mais maduras. Eu não posso colocar uma menina de 15 anos para atender. 15 nem pode, só jovem aprendiz. Mas é uma menina de 18. Só se ela for muito diferenciada. Eu preciso de pessoas que entendam o momento de vida do meu cliente. Sim. E aí a gente entra na questão do timing. Então, as pessoas que estão nesse lugar, elas são vetores da identidade da minha marca.
A gente pode olhar dentro de um supermercado, por exemplo. O gerente está lá em cima, ele pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas quem representa a tua marca para o cliente final é o caixa. Uhum. Sim. Então, o gerente que está lá em cima, ele não vai conseguir chegar no cliente. Então, na hora de contratar, ele precisa contratar alguém que represente aquilo que a marca quer oferecer para o cliente. Então, essa questão de identidade de marca, ela vai abranger diversos setores dentro de uma empresa. Inclusive, na hora de escolher as pessoas que vão representar o seu negócio. Uma marca forte sustenta produto médio? Com prazo de validade. Não sejamos hipócritas. Com prazo de validade. Sustenta por um tempo. Sustenta por um tempo. Por isso que eu bato nessa tecla. Algumas pessoas acham que é arrogância. Não é arrogância, é proteção ao meu nome e ao meu negócio. Eu só me associo com marcas que eu sei que vendem verdade. Em momento algum eu posso mascarar um produto ruim. Sim. Porque a teoria das associações, né? O Thiago Brunet fala muito disso. Mas quando você se associa com algo ou com alguém que representa algo que não está de acordo com o que você quer, naturalmente as pessoas vão te relacionar. O tal diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. No mundo ideal, não deveria ser assim. Mas a gente vive no mundo real e é ele que bota dinheiro no nosso bolso. Então, lidar com a realidade é isso. É saber que existem algumas imposições e que a gente precisa se adaptar na medida do possível. Mas, sim, uma marca forte sustenta um produto médio, mas com prazo de validade, porque o relacionamento com o cliente ele não vai ser bom. Sim, e a marca vai acabar caindo também. Um medidor de desempenho de LTV, né? O Lifetime Value, que é o tempo que o cliente continua agregando no seu negócio, né? Então, desde que ele começa a comprar pela primeira vez até o momento que ele compra pela última, a gente tem o tempo de vida útil do cliente da empresa. Só que se tu tem um produto ruim, teu indicador vai ser horrível, tu vai estar sempre correndo atrás da máquina. Sim. Então, não pode. Existe bom e barato? Existe, para quem não sabe seu valor. Essa vai ter que ficar. Para quem não sabe seu valor, existe. Assim, o mercado tem medo muitas vezes de se posicionar como um produto bom e forte, né? Eu recebo solicitação de serviço toda semana, mas tem muitas empresas que às vezes olham e dizem, não tem condições de bancar esse trabalho. Mas eu te pergunto, é o trabalho que é caro ou tu que não está acreditando no teu retorno? Porque se eu ofereço um negócio para o mercado há 12 anos e eu continuo oferecendo, é porque ele está dando resultado. Uhum. Só que muitas empresas não conseguem visualizar com clareza a realidade no dia a dia, aquilo acontecendo. Então, às vezes você vê empresas com potencial enorme, mas que estão tão viciadas em se posicionar como um produto barato que elas não conseguem valorizar. Sim. E a escada do mercado, ela pode ser num sentido como ela pode ser no outro. Eu costumo trabalhar de uma forma inversa. Então tem muitas empresas que começam oferecendo um produto mais barato para entrar no mercado. Só que aí tu cria uma base de clientes interessada no teu preço e não no teu valor. E negócios é uma troca de valor. Eu te entrego o valor que eu acredito que tu pode me dar e tu vai me dar o valor que eu acredito que tu pode ter. Sim. Então isso acontece de uma forma muito dinâmica. Só que a partir do momento em que eu crio uma base que se interessa por preço, para eu dar a volta por cima é muito difícil. É muito difícil. Agora, se eu desperto o teu interesse lá na Louis Vuitton com a taça de champanhe, eu tô te vendendo um produto de alto valor. Talvez tu não compre a bolsa de 30 mil reais num primeiro momento, mas daqui a pouco eles estão oferecendo ali um produto menor de 2 mil reais. Tu consegue, tu vai lá e tu compra. Exatamente. Tu entrou na esteira de produtos da marca. Uhum. Então eu começo te chamando a atenção para um produto de mais alto valor, e aí mesmo que tu não tenha condições, eu começo a criar alternativas de um preço um pouco mais baixo para tu acessar e ter a experiência. A gente chama isso de downsell no processo de venda, que é justamente eu criar alternativas, oportunidades com uma entrega um pouco mais enxuta, mais produtizada, para que tu possa começar a te tornar cliente da minha marca. Perfeito. Sim. E ficar sempre atento à marca. Exato. Porque daí tu já cria aquilo na tua cabeça e tu tá sempre atento, acompanhando a marca. É isso que tá faltando no mercado. Então quando a gente fala sobre post, sobre tráfego, eu tô cansado dessa conversa. Eu vou ativar o modo sincero aqui, não tem condições. Cara, não tem como a gente ficar nadando no raso desse jeito e achar que a gente vai obter resultado diferente.
Não tem como. É trivial, é comum, as pessoas falam disso o tempo todo, é importante. Melhor hora de postar, pior hora de postar. Pelo amor de Deus, assim, Deus chega. Todo tem que ter um... Eu sou leigo nesse assunto, sabe? Mas eu imagino que pra ti deve ser algo bem cansativo, né? Mais cansativo do que isso, eu te digo que é melancólico em alguns momentos. Porque eu vejo negócios com tanto potencial no mercado, só que estão tão viciados com esse discurso, que às vezes acreditam que simplesmente não podem pensar diferente. Então, às vezes os negócios são negócios pequenos, inclusive. O tamanho, o objetivo, a gente fala de percepção, mas vamos falar também de mentalidade, porque são coisas que estão vinculadas umas às outras. Você não precisa ser grande para pensar como grande. Então, a partir do momento em que você se permite olhar para o seu negócio com uma estrutura um pouco mais ampla, então não é simplesmente eu abrir a porta e vender, é eu estruturar como que eu chego nas pessoas, como que eu retenho essas pessoas, então como que eu faço elas fidelizarem com a minha marca, como que eu crio dinâmicas para que elas possam estar me indicando, para que eu não precise ficar esperando a boa vontade delas, entre outras coisas. Você passa a entregar para o seu negócio, assim, a melhor recompensa que ele pode ter, que é a sua atenção. E aí você muda o jogo, porque você passa a ter um olhar mais estratégico para algo que pede ciência, não só arte. Sim. Por aí. Perfeito. Muito bem colocado, Lucas. Lucas, pra gente finalizar, senão vai ficar aí um tempão de conversa, dicas básicas e finais aí para quem quer ter a marca mais lembrada e vender mais. Dicas básicas, ela me quebra com dicas básicas. Receitinha de bolo, né? Nossa. Bom, dicas básicas para quem quer melhorar. Parem de pensar em tráfego pago, parem de pensar... Parem de pensar na ferramenta antes da estratégia. Para começo de conversa. Parem de pensar no como antes do porquê. É o que eu sempre digo para as empresas. Parem de pensar no como antes do porquê. A gente precisa entender os motivos pelos quais a gente faz o que a gente está fazendo. Você precisa se questionar o tempo inteiro. Por que você está falando o que você está falando? Por que você se posiciona como você está se posicionando? É porque você tem evidências de que aquilo vai dar certo? Ou porque você acha que dessa forma você vai agradar mais as pessoas? Então, eu sempre trago essa busca, essa reflexão do porquê a gente faz o que a gente faz. Eu acho que a partir do momento que você souber responder essa pergunta, e não só sobre comunicação, mas também sobre o seu negócio como um todo, as pessoas criam negócios por intuição. São poucas aquelas pessoas que criam negócios por ciência. Estudam o mercado e posicionam um negócio. Geralmente quem faz isso vira milionário em pouco tempo, porque chega um aporte grande para comprar a empresa e vende e vai para outro negócio. Tem pessoas que vivem só assim. Sim. Criam negócios e vendem negócios a nível de startups. Então, assim, é você se perguntar por que você faz o que você faz. As respostas para essa pergunta vão fazer com que você possa montar um plano estratégico de posicionamento para sua marca. Nunca o oposto. Então, primeiro, por que você faz? Quem você é? Isso precisa ser todo o balizamento da comunicação do seu negócio. E aí você se aproxima da venda. Eu acho que, assim, a gente pode falar sobre várias coisas aqui, mas vamos considerar que esse seja um ponto de inflexão dentro do seu negócio, você que está assistindo. Que comece por aí. Os próximos passos, eles são só os próximos passos. O mais importante é esse, é o ponto de partida. Porque se começar errado, a chance de continuar dando errado é muito grande. Então, passo a passo, um pouco de cada vez. Cita para nós, Lucas, um case de sucesso teu, ou alguma experiência, alguma venda, ou alguma empresa que tu acompanhou, algo que tu criou que tenha sido assim impactante. Eu tenho alguns exemplos assim, mas eu vou aproveitar que eu estou em Flores e que eu estou com um público que com certeza vai conhecer o que eu vou falar agora. Eu vou contar a história da Gina, a Gina do Palito. Gina do Palito. Muita gente conhece esse personagem que nós criamos aqui em Flores da Cunha quando eu trabalhava com a Light, a clínica de estética, que antes era Veritá e antes disso eram as magras, né, como muita gente conhece também das unidades franqueadas. E a Gina ela foi um personagem que nós criamos, a Gina ela é um personagem que nós criamos que ele veio para satirizar o nosso inimigo em comum. Então, quando a gente entra na estratégia de comunicação, o inimigo em comum é aquele que tu combate. É basicamente o que tu vai te opor
para criar uma referência na mente das pessoas sobre o que tu pode entregar. Então, nós estávamos num churrasco, numa confraternização da equipe, e aí a Fernanda, um abraço para ela inclusive, do jeito que ela é, ela pegou a caixa de palito da Gina e disse, dizem que eu pareço com essa personagem. E ela veio falar isso logo pra mim, né? Aí eu disse, todo mundo rindo assim, sabe aquela cena que tu bota a câmera lá no fundo e o cara tá assim... Insight. Exato. E aí eu falei pra ela, a gente vai criar esse personagem. E aí foi uma criação nossa, né? Nós criamos isso junto. E qual foi o papel estratégico da Gina? Existe o senso comum dentro de todos os mercados. E o mercado da estética é assim também. Só que esse senso comum, ele prejudica quem quer entregar um trabalho diferente. Porque as pessoas, elas querem resultado rápido, elas querem uma entrega para sempre, elas não querem mudar os seus hábitos, mas isso é necessário. Só que tem muitas empresas vendendo isso. Sim. Só que aí entra o ponto do timing que eu falei para vocês. Enquanto tem muitas pessoas querendo te dizer a importância de fazer um procedimento estético, tem outros que sabem, tem outros que buscam, na verdade, aquelas pessoas que já sabem a importância, mas que já tiveram uma experiência ruim e estão só esperando ganhar confiança em alguém para buscar. Então elas já estão à espera, elas já estão prontas para comprar, elas já estão mais abaixo dentro do funil de vendas. Então, a partir do momento em que a gente traz essa personagem, a gente usa o humor de forma estratégica, porque quando a gente olha no mercado, tem muita gente fazendo humor por fazer. Então, como é que eu tenho que viralizar na internet? Aí eu faço uma piada. Só que o humor, ele é uma ferramenta extremamente potente dentro do processo de comunicação em qualquer área. Quantas vezes, nos grandes canais de TV, nós tivemos o humor como crítica social? Para satirizar situações do dia a dia. Quantas vezes mensagens extremamente fortes foram colocadas através de uma comunicação mais leve, mas que não deixaram de ser transmitidas. Então, quando eu confronto o senso comum através dessa personagem, qual é o papel que ela ocupa dentro da comunicação dessa empresa? É se colocar como uma oposição, ou seja, é opor o senso comum. Então eu ganho um alcance maior por conta do humor, mas eu faço com que a minha mensagem ela vá além e sem gerar uma resistência por parte das pessoas. Para que elas... É diferente eu chegar e dizer o que vocês estão dizendo, né? O que dizem no mercado não presta. E eu chegar e colocar uma personagem dizendo isso, que vem com todas aquelas crenças do senso comum, querendo o resultado rápido, não querendo mudar os hábitos, fazendo um monte de besteira. Sim. E ao mesmo tempo sendo confrontada com carinho, sendo acolhida. Então, aceitando o retorno. Exato. E ela fez muito sucesso, hoje ainda continua em prática. E assim, são ações que fazem com que a gente pense o porquê que a gente faz as coisas. É o que eu estava dizendo para vocês. Por que eu faço o que eu faço? Então, por que eu faço uma piada na internet? É para as pessoas rirem e compartilharem, ok. Mas o que eu estou aproveitando da solução que eu ofereço para as pessoas através desse alcance? Não adianta eu ter alcance e não ter propósito. Sim. Não adianta eu chegar longe, mas não ter o que as pessoas aprenderem sobre o meu negócio. A venda é o objetivo, não é a consequência. Então eu preciso ter o porquê. Perfeito. Não adianta. Muita gente que me conhece daqui de Flores da Cunha por esse trabalho com a Light me pergunta: mas como que eu vou fazer porque eu não tenho a mesma aptidão da Fernanda? Né? Que a Fernanda é extremamente extrovertida. Sim. Mas quem disse que precisa ter? Tu não é a Fernanda. Tu é a Ariane, tu é o Josué. Mas vocês têm em vocês características que a Fernanda não tem. Porque cada pessoa é única. Isso não significa ser melhor ou pior. Sim. Cada um é único. Então, a grande vantagem é tu entender o perfil dessa pessoa e potencializar o que ela tem de melhor. Não transformar ela em outra pessoa. E usar as ferramentas, como o humor é uma delas, de forma intencional para conseguir fazer com que a sua mensagem ela chegue mais além. E principalmente para você quebrar a resistência das pessoas para a mensagem que você tem para oferecer. Isso, assim, foi um marco para mim e eu acho que é um bom case para trazer. Legal. Parabéns. Foi bela sacada. Parabéns para ti, parabéns para a Feira. Muito adoro. Lucas, então olha só,
diz para nós e diz para o pessoal que está nos acompanhando de que forma é possível te encontrar nas redes sociais. Vamos lá, em primeiro lugar, já que a gente está chegando no fim, né, colocar assim, deixar uma mensagem. Em primeiro lugar, o que você quer de um serviço que lhe auxilie dentro do seu processo de comunicação, do seu processo comercial. Antes de como eu te encontro, por que eu te procuro. É a primeira coisa. Se você tem um negócio e você acredita que você tem algum diferencial, seja qual for, e você busca posicionar o seu negócio e ter retorno em cima desse posicionamento, aí você já tem um porquê. Aí você pode me procurar. Do contrário, você que está vendo essa mensagem, você pode fazer disso para amanhã, não tem problema. Você vai se perguntar, por que você quer fazer isso? Eu acho que é o primeiro ponto. Mas tu não vais vender o teu trabalho assim. Eu não vendo o meu trabalho para todo mundo. Porque... Esse é o Lucas. Eu falei para vocês, ele faz perguntas que... Porque às vezes a pessoa não está preparada. Sim. Às vezes não é o momento. E aí não adianta a pessoa tirar dinheiro do bolso e não está preparada para receber esse trabalho. E aí a gente tem um problema, porque a pessoa vai ganhar dinheiro e não vai ter retorno. Então o primeiro passo é você ter clareza sobre o porquê você está fazendo as suas ações. Dá para ajudar todos os negócios? Dá para ajudar todos os negócios. Todos os negócios. Tem negócios que eu entro para auxiliar em questões mais avançadas. Tem outros que eu entro para ajudar a iniciar o processo. Tudo a gente pode fazer, mas em primeiro lugar você precisa saber quem você é e onde você quer chegar. Agora, se a sua busca é por um auxílio para enxergar coisas que você não consegue enxergar, aí entra o primeiro passo do trabalho, que é eu sentar contigo e te fazer perguntas. Para te ajudar a encontrar essa verdade e a potencializar ela. E aí a gente vai estudar mercado, vai entender por onde a gente pode se posicionar, quais são as brechas que já existem, porque às vezes você tem 4, 5 características diferentes, mas uma em especial está em falta no mercado. Então é essa que a gente vai se apoiar e vai para frente. Como que vocês podem me encontrar? Em primeiro lugar, né, vocês que já estão assistindo aqui, provavelmente os perfis estão marcados na publicação, @LucasMartinsMKT de marketing no Instagram. E aí lá tem os links para WhatsApp, tem também uns conteúdos onde eu reforço um pouco essa visão de negócio. Mas o principal é isso, é você saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, a gente tem um trabalho de background para fazer primeiro, né? Mas, enfim, seja para trabalho, seja para conversar, pode chamar lá, porque conhecimento guardado é conhecimento perdido, né? Exatamente. A gente tem que estar disposto a compartilhar com as pessoas. Com e toda quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. E sabe de uma coisa, assim, olha, eu conheço uma pessoa do Instagram, a Cris Pastore é o nome dela. Ela é coordenadora de marketing da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E ela está entrando no Instagram agora, saindo do mundo acadêmico, entrando no Instagram como um experimento. Ela diz, né, um grande experimento. Quero mandar um abraço para a Cris, inclusive. A gente conversa há pouco tempo, mas eu já admiro muito a forma como ela se posiciona, porque ela traz essa referência do ramo acadêmico, que é diferente. Então voltamos a falar sobre as origens. E essa semana ela fez um experimento lá no Instagram para falar com as pessoas sobre os motivos pelos quais as pessoas tendem a reagir mais a conteúdos pessoais do que conteúdos técnicos profissionais. Ela notou essa diferença quando ela postou uma foto no elevador. E as pessoas engajaram mais do que os conteúdos técnicos. E aí, a grande maioria das pessoas no mercado hoje dizem que você precisa humanizar e que isso é feito através da sua vida pessoal. Então começa por aí. Só que existem pessoas e profissionais e negócios que não querem abrir a sua vida pessoal na internet. Não querem, às vezes, nem postar uma foto. Só que vamos lá. Se fosse uma regra, você não se transforma num rinoceronte quando você fala de assuntos técnicos. Você continua sendo um ser humano. Então, a gente precisa ir um pouco mais além nesse contexto e entender o que existe no discurso que, mesmo sendo técnico, pode gerar uma aproximação. No ano passado, nós tivemos um boom dos perfis dark no Instagram. O que eram os perfis dark? Pessoas que ignoravam completamente o design, fundo preto, letra branca, e muita gente criou comunidades a partir disso. Por ser extremamente objetivo, direto ao ponto, mas porque o discurso comunicava com dores e desejos
dessas pessoas. Então a humanização não estava em eu mostrar a minha cara ou a minha vida, mas estava em eu demonstrar que eu conhecia a realidade dessas pessoas e o que elas precisavam para sair do lugar. Então, na grande maioria das vezes, a humanização, o engajamento, ele vem através da forma como você constrói uma narrativa e do seu perfil comunicacional. Quando você entende quem você é e como você pode fazer para encontrar pessoas semelhantes que tenham ressonância com aquilo que você acredita, mais você vai se aproximar de ter pessoas fiéis lhe acompanhando. E aí quando você compartilhar uma questão pessoal, né, nesse caso dela, as pessoas interagiram, na minha percepção, muito mais como uma oportunidade de demonstrar o apreço pela pessoa do que necessariamente pelo conteúdo que foi postado. As pessoas já tinham essa simpatia pela pessoa dela, pelo perfil de comunicação que ela tem. A foto no elevador foi só uma oportunidade para as pessoas demonstrarem isso. Então, eu acredito que não existe essa regra de que eu preciso demonstrar a minha vida pessoal. Porque não é sobre o foco no cliente, é o foco do cliente. E a partir daí a gente começa a chegar nesse resultado. Então, quando a gente fala de humanização, eu penso muito nesse lado. Então, só para dar agregar um pouquinho mais nesse sentido, porque se você é alguém que não gosta de expor a sua vida, não tem problema. Se você entende o seu cliente e consegue conversar com as verdadeiras motivações por trás daquele momento de vida dele, você vai obter sucesso do mesmo jeito, sem precisar fazer dancinha, sem precisar postar foto do seu cachorro ou do que você está fazendo no final de semana. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Não existe uma regra, né? Não é uma receita de bolo. Para alguns vai dar certo, para outros não vai dar. E depende muito do perfil da pessoa. Exatamente. E aí tem a pergunta, por que e para quem? Exatamente. Se tiver essas duas respostas, tu já começa a... Tem uma referência de um rapaz, eu até fiz um processo de mentoria com ele, né, para delinear algumas questões dentro do processo comercial que eu tenho no meu negócio. E Douglas Demarco, o nome dele. Ele nunca mostrou a cara no Instagram. E ele criou uma comunidade com mais de 5 mil pessoas, com foco em vendas e construção de autoridade na internet, sem mostrar a cara. Por quê? Porque ele tinha na mão um planejamento estratégico para alcançar determinado perfil de cliente. Então eram pessoas que estavam buscando o seu posicionamento no mercado, só que ele conseguiu atacar diretamente uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, que são sessões estratégicas de venda. Então eu sei que tu não aguenta mais fazer ligação de 1 hora com um potencial cliente para no final ele reclamar do teu preço. Então eu vou te ensinar a tu vender sem precisar dessa reunião. Eu pego uma dor específica, eu demonstro que eu tenho conhecimento de causa e eu te apresento uma solução. E dessa forma eu consigo te engajar comigo independente da minha cara ou do que eu faço depois do meu trabalho. Então, a comunicação ela é feita através de desejos e dores. Exatamente. Fechou. Perfeito. Então, já estamos aqui na parte final, Lucas. Então, deixa para quem está nos acompanhando uma mensagem, um agradecimento. Agora fica um espaço livre para você. Bom, uma mensagem. Eu acredito que todo negócio, né, todo produto, toda solução, eles entregam algo além do material para as pessoas. Coisas que não são palpáveis. A partir do momento em que você entende qual é o ganho secundário que o seu negócio oferece para alguém, seja deixar essa pessoa mais segura, ou oferecer liberdade, ou sofisticação, ou pertencimento. A partir do momento em que você entende isso, o seu negócio começa a valer muito mais a pena. Não só é que eu vou sair um pouco do dinheiro, não só pelo dinheiro que você vai ganhar, porque vai ser bastante, mas vai ser um dos ganhos. Mas principalmente pelas histórias que você vai presenciar dentro do seu negócio. Isso vai entregar um significado para aquilo que você faz. E não só para o que você faz, mas também para quem consome aquilo que você entrega. E por que eu digo que o negócio vai valer muito mais a pena? Porque no final das contas todos nós somos pessoas, somos seres humanos que saímos de casa para fazer alguma coisa legal por alguém. Sim. Mesmo que às vezes a gente pense, eu estou fazendo por mim, beleza, mas
Quando você faz alguma coisa para alguém, você se sente bem. E quando o seu negócio está a serviço das pessoas, quando você entende que a sua função enquanto negócio é servir, você consegue alavancar o significado daquilo que você faz. E não tem preço que pague isso. Aqueles mais céticos que olham só para a questão financeira, tudo bem. Uma hora você vai entender porque você tem o direito de estar errado nesse momento. Mas não é só isso. Não é só isso. Negócios envolvem muito mais, porque são pessoas. Sim. Então, quando você consegue conciliar seus objetivos pessoais com o negócio que você tem, aí você entende que o jogo vale a pena, você nunca cansa. Aquela história de trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar um dia da sua vida, vão um pouquinho mais além, só para variar um pouquinho, mas assim, trabalhe com algo que tenha propósito e você vai trabalhar com 30 vezes mais vontade todos os dias. É por aí. Trabalho não vai significar uma coisa ruim. Concordo totalmente. Sim. Aplausos para essa tua última frase. Eu sou totalmente propósito e acredito muito nisso. Nós precisamos trabalhar com o que a gente gosta. A grana vai ser sempre a consequência. E uma justa consequência. Sim. Uma justa consequência. Sim. Existe o tabu de falar de dinheiro, né? É uma justa consequência. Uma justa consequência. O lucro, ele é uma das maiores bênçãos que existe, porque ele que permite que tu faça muitas coisas, não só para ti. Sim. Mas tu entendendo o teu negócio como algo que oferece uma solução, não só material, mas também simbólica para alguém, quanto mais longe você for, mais você está apto a servir o mercado. Perfeito. Uma bênção que é o seu negócio. É por aí. E quanto mais você vê as pessoas indo bem com o trabalho que você fez, mais você sente segurança para fazer para o próximo. Exatamente. Seus resultados, eles balizam aquilo que você oferece. Exatamente. Quanto mais você obtém resultados positivos, quanto mais você se aproxima do sucesso, mais você leva com você uma legião de pessoas, seja aquelas que se inspiram em você, ou seja aquelas que consomem o que você oferece. Sim. Mas você tem que ter clareza disso, porque todos esses pontos que a gente está trazendo aqui são potenciais argumentos de venda, que precisam estar implícitos dentro de um posicionamento de marca. Perfeito, Lucas. Perfeito. Obrigada, Lucas. Obrigado vocês pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado você também que está assistindo aí, que acho que estamos em 2 horas já de conversa. E espero que tenha agregado. E como eu falei, né, para qualquer outra situação, seja trabalho, seja conversa, pode chamar lá pelas redes sociais que a gente dá sequência em assuntos mais específicos. Isso aí. Muito obrigado. Pela aula que tu nos deu. Mas que isso. A construção é coletiva, a gente não faz nada sozinho. Concordo. Comunicação, ela se retroalimenta, né? Vamos terminar com informação? 1919, teoria matemática da comunicação. Nós tínhamos o emissor da mensagem, o meio e o receptor. Somente uma linha linear, com perdão da redundância. Ela foi derrubada rapidamente e nós nos atualizamos com a teoria da comunicação mais recente, que envolve um feedback, onde essa seta ela retorna e o processo se retroalimenta. Consequentemente, se a informação que sai daqui tem qualidade e é positiva, é porque o feedback de vocês através de perguntas ou complementos potencializou todo o discurso que a gente está trazendo aqui. Então a construção ela é coletiva e ninguém faz nada sozinho. Legal. Ninguém faz nada sozinho. É isso aí. Exatamente. Obrigada, sucesso. Obrigado a Lucas. vocês. E o pessoal que está nos acompanhando, obrigado por nos acompanhar. Nos siga no Instagram, no YouTube, bem importante. A gente precisa muito do apoio de vocês no YouTube. Isso aí. E no Spotify. Isso aí. Em breve estaremos no Spotify. Já estamos no Spotify. Só estamos alimentando. Então. Já estamos no Spotify. Perfeito, então. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio. Comentem, curtam. É bem importante para nós. E sigam o Lucas também lá no Instagram dele, nas redes sociais. Obrigado. Valeu. Valeu.